Olá, sou Adilson Maestre, engenheiro civil e sou escritor. Aos 30 anos de idade, comecei a minha pesquisa a respeito das coisas do espírito. E desde então, fui desenvolvendo lentamente alguns conceitos que não me vieram somente dos livros ou dos encontros com os mestres que encontrei, mas que vieram de dentro de mim, que vieram através da intuição, que vieram através dos pensamentos que percorrem a minha mente todo o tempo e que às vezes me sobressaltam com ideias que realmente eu desconheço. E com o tempo aprendi a acreditar e a confiar naquilo que vem de dentro de mim mesmo. Uma das ideias que me vieram à mente e que me sobressaltaram e que depois levei algum tempo para compreender foi a de que nós não temos defeitos, apenas ainda estamos incompletos. Acordei um dia com isso na cabeça, levei um susto, mas com o tempo fui digerindo e entendendo o que isso estava querendo me dizer. Ou seja, o que eu, o ser interno, estava colocando à disposição do eu externo, do consciente. Você não tem defeitos, apenas ainda não está completo. Bom, tive que confrontar com tudo aquilo que eu sabia e com o qual eu fui educado desde criança, que era o dogma de que nós nascemos com o pecado original, que carregamos desde o berço, uma culpa por um castigo, uma culpa por um crime que nós não cometemos, mas que os ancestrais nossos cometeram e que estamos até hoje tentando resgatar. O pecado original. Que pecado original é esse? Fui tentar entender para ver se eu conseguia discernir e poder então trazer isso à luz dessa nova informação que era de que nós não temos defeitos. Como não tem defeitos? Fui acostumado desde criança a dizer que nascemos imperfeitos e que trabalhamos toda a nossa existência em busca da perfeição. Que a razão de estarmos na Terra seria a busca da perfeição. Como vou buscar a perfeição se eu não tenho defeitos? Então voltei atrás e comecei a rever tudo aquilo que eu aprendi. E entendi que somos filhos de Deus. Isso o Mestre Jesus nos falou há 2000 anos atrás e houve uma certa dificuldade de entender como nós somos filhos de Deus. Em princípio, se você ler o Evangelho, você vai ver de que ele é chamado de filho de Deus. Aliás, todos os faraós do Egito também se diziam filhos de Deus. Então essa história de que Jesus era filho de Deus já precede a ele, já vem de uma época do tempo da antiguidade, quando os faraós se auto-intitulavam filhos de Deus. E com isso eles tinham o comando total do pensamento e da autoridade sobre as pessoas que eles comandavam. Então, com um título desse, ninguém iria opor-se à vontade, ao desejo e às leis que ele impusesse ao povo. Então, tudo que ele dissesse seria lei, porque estaria em nome sempre de Deus. Era Deus falando através do faraó. Quando colocaram Jesus como a figura principal da religião romana, fizeram acreditar de que ele possuía esse mesmo status dos imperadores, como filho de Deus. Então, ele era filho de Deus, mas todos nós éramos aquilo que já estávamos acostumados a saber, que éramos todos seres imperfeitos, rastejando na terra em busca de uma perfeição. Ledo engano. Ele disse, sou filho de Deus, assim como vocês. Ele mesmo disse que todos nós éramos filhos de Deus. Então eu penso na criação do universo. Vou lá no Fiat Lux, do início de tudo, e vejo que o universo foi se construindo com o tempo, foi se expandindo e tudo no universo é perfeito. Eu olho à minha volta e vejo que as árvores são perfeitas, os peixes são perfeitos, os animais são perfeitos, as estrelas, o espaço, o universo,
tudo parece perfeito e tudo é perfeito, porque tudo funciona dentro de umas leis, das leis que são emanadas pelo centro do universo, as leis divinas que regulam tudo e tudo se enquadra e tudo funciona perfeitamente. Por que então que nós, os seres humanos, que somos considerados a quintessência da criação divina, seríamos imperfeitos? Por que Deus ia ratear conosco e ia nos fazer um produto de segunda linha? Não, não creio nisso. Nós, assim como tudo que existe no universo, é feito por Deus e é perfeito como Ele é. Porque nós somos a emanação da vontade de Deus. Tudo que existe, que nós conhecemos, é resultado da emanação de Deus, que é a perfeição. Não dá para julgar que alguém, que uma fonte de perfeição vá criar alguma coisa imperfeita pelo universo afora. Não, não creio nisso. Creio que sim, tudo do universo é perfeito, inclusive nós. O que nos falta é a consciência da nossa perfeição. Nós estamos, desde que nascemos, atrelados a uma consciência material. Acreditamos, desde que nascemos, que nós somos o corpo, de que nós somos o personagem que estamos interpretando. O nosso ego, ele é construído a partir do nosso nascimento, pela palavra, pelo exemplo e pelo desejo dos nossos pais, que nos dizem o tempo todo o que nós somos. Nos deram um nome. Mais tarde, fomos registrados, ganhamos números, ganhamos títulos e passamos a acreditar que nós somos esse ser do qual consta na nossa carteira de identidade. Temos um nome e um sobrenome. Temos um nome e temos mais um nome que nos liga a uma família, a um grupo. Então nós estamos perfeitamente enquadrados como esse ser, esse corpo que tem esse nome, essa identificação. Não nos damos conta, durante todo o tempo da nossa existência, de que nós somos apenas um personagem desse ser que nós realmente somos. Quem nós somos? Você já parou para se perguntar quem eu sou? Essa experiência é fantástica. Quando nós paramos para pensar e dizemos para nós mesmos: quem és tu? O que tu queres? O que tu pensas? O que tu sentes? Quem é esse ser que pensa, que sente? É o corpo? É o personagem ou é o ser? A origem, o centro, a divindade que habita dentro de nós, que na verdade não habita dentro de nós. Ela está contida em tudo aquilo que nós somos. Para efeito de estudo, separam o nosso ser em vários corpos. Dizem os orientais que temos 7 corpos. Dizem os espíritas que temos 3 corpos. Espírito, perispírito e corpo. Como se fossem 3 coisas distintas. Na verdade, corpo, perispírito, mente, espírito, tudo aquilo que tanto os orientais quanto os ocidentais falam, tudo é uma coisa só. Quando nós estamos com o corpo na Terra, nós somos o ser interno que comanda o processo e somos também a parte externa. Ou seja, nós somos fisicamente uma extensão daquilo que nós somos internamente. Não há distinção, não há diferença. Somos um ser só. Eu olho pela janela e vejo no meu quintal uma bananeira. E eu vejo que a bananeira suga a água da terra, se nutre do que suga da terra. E também vejo que a bananeira toma sol e cresce. Mas uma bananeira é só uma planta que se alimenta e toma sol e cresce? Não, sabemos que tanto a bananeira como qualquer outra planta cresce, dá flores e frutos. E a bananeira oferece no seu cacho inúmeras bananas para o universo. Ela não produz a banana para si mesma. Ela produz o seu fruto para o universo, para quem quiser se servir dela. Se ninguém se servir, a banana cai no chão e, como contém a semente,
nasce uma outra banana para continuar todo o processo de ofertar ao universo o seu fruto principal, que é a banana. E nós? Cada um de nós, que também se alimenta dos frutos da terra, que também recebe a energia do sol, a energia que vem do universo. Crescemos, desenvolvemos e oferecemos o quê ao universo? Oferecemos o quê à humanidade à nossa volta? Você já parou para pensar qual é o seu fruto? O que você oferece ao universo? O que você oferece dessa sua singularidade, dessa pessoa especial e única que você é? Qual é o seu fruto? O que você está dando para a humanidade? Ah, você acha que não dá nada porque você é uma pessoa chinfrim, cheia de defeitos, complicada, que não pode, em hipótese alguma, estar dando nada para alguém. Ledo engano, meu irmão. O universo criou você e você se desenvolveu do jeito que você é, como você pensa que é. Você não se dá conta de que você, que eu, que qualquer ser humano ou ser do reino animal, vegetal, de onde quer que seja, somos expressões da divindade na Terra ou em qualquer lugar do universo. Então, o que nós somos? Em verdade, somos Deus se manifestando como esse ser que nós somos. Eu sou Adilson. Então Deus se manifesta aqui como esse ser que eu sou, com os meus defeitos, entre aspas, com as minhas virtudes, com as minhas qualidades, ou seja, na minha singularidade. Deus se manifesta através de mim, ou através de qualquer um de nós, como nós somos. E é essa singularidade que nós apresentamos para o universo que faz toda a diferença. Todo o universo espera e aguarda de nós essa semente, essa fruta que cada um de nós oferece. Qual é a sua contribuição? Você não percebe que contribui? Pergunte aos seus amigos. Pergunte às pessoas que verdadeiramente gostam de você e pergunte: por que você gosta de mim? Você vai se surpreender. Não é porque você é loiro de olhos azuis, ou porque você é moreno de olhos verdes, ou porque você é um negro de olhos negros, bonitos. Não. Ninguém vai gostar de você pela sua forma física, pela sua genética, pela sua apresentação exterior. As pessoas se relacionam, se gostam e se agrupam pelo que elas apresentam de dentro de si, pelo que elas expõem do seu próprio ser para o universo. As pessoas gostam de nós, se aproximam de nós pelo que nós somos, não pelo que nós temos, não pelo que nós apresentamos como forma física. Porque quem se aproxima de nós pela forma física, em pouco tempo terá uma decepção e nos deixará, porque a nossa forma física se modifica com o tempo. Em alguns ela se aprimora com o tempo, mas em outros ela degenera. Ou seja, não é a mesma o tempo todo, portanto, quem gosta de uma maçã verde, em breve vai deixar de gostar da maçã verde, porque ela amadurece e não será mais a mesma ligação. Então aquilo que as pessoas veem em nós é aquilo que nós oferecemos como a nossa essência, que se traduz nos nossos atos, nas nossas atitudes, na nossa forma de ser e de viver. Que para nós, por sermos exigentes, por cobrarmos muito de nós, por acreditarmos que somos cheios de defeitos, nós às vezes não gostamos. Nós preferimos gostar dos tipos estereotipados que a televisão, que o cinema, que as revistas mostram, que são pessoas cuja imagem é produzida e se apresenta para o universo com aquela forma perfeita, com aquele jeito de ser e que, na verdade, no fundo, pode não corresponder exatamente a quem aquelas pessoas são. Você vê as pessoas na televisão, elas estão todas interpretando um personagem. Elas não são o personagem. Você já viu o Antônio Fagundes interpretando um motorista de caminhão? Viu? Também vi. Ele era o Gino, o Dino. Ele tinha um nome qualquer como motorista de caminhão. Certo? Lembra disso? Pois então, aquele personagem era o personagem que o autor criou e que ele vivenciou naquela minissérie. Na verdade, o ator é uma outra pessoa completamente diferente. Não tem aquele jeito de falar, não tem aquele jeito de andar. Ou seja, ele não é aquele personagem.
Ele é outra pessoa. Tal qual nós também, usando esse personagem que nos deram um nome, que acreditamos, interpretamos na vida um personagem que na verdade não é quem nós realmente no fundo somos. Quem nós realmente no fundo somos? Somos um ser que existe há milhares ou milhões de anos, que já teve muitas experiências, cujo resultado de todas as experiências é essa criatura que nós somos agora. Isso mesmo. Nós somos o resultado de todas as nossas experiências pretéritas. Nós apresentamos, nos comportamos e somos para o universo esse ser que vem crescendo, que vem se construindo com o tempo. Não. Eu estou dizendo se construindo, mas não estou dizendo que seja imperfeito. Quando você vê a tal da bananeira que eu falei, pequenininha, ela é uma bananeira com raízes, caule e folha. Mas é uma bananeira. Ela ainda não dá frutos, mas ela é uma bananeira inteira, perfeita. Ela cresce e dá frutos. E aí ela se transforma noutra bananeira. Perfeita, mas nunca uma bananeira que não seja uma verdadeira bananeira. Nós, como seres humanos, somos crianças, somos meninos, meninas, crescemos, adolescemos e vamos nos transformando. Em nenhum momento da nossa vida nós podemos acreditar que somos imperfeitos, só porque somos pequenos, porque ainda não reproduzimos ou porque ainda não temos um corpo formado de adulto. Não. Para cada etapa da nossa vida, nós somos aquilo, perfeitos, como crianças, como adolescentes, depois como adultos e depois, já na idade mais avançada, maduros, ainda assim perfeitos e inteiros. Mas nós estamos o tempo todo nos construindo como consciência, como ser, como manifestação de Deus no universo. Assim como a obra tem fundações, tem estrutura, tem alvenaria, tem instalações, tem acabamento, em cada estágio da obra, a obra está em construção e ela é uma obra. O arquiteto sabe no que vai finalizar, no que vai resultar aquela construção. Mas a construção, a cada etapa dela, ela é perfeita, ela está inteira, ela está se construindo. Ou seja, nós lentamente vamos construindo esse templo de Deus que nós somos. Portanto, em todos os estágios da nossa vida, nós seremos sempre perfeitos e inteiros. Apenas não estamos completos na nossa consciência de filhos de Deus, na nossa consciência divina. Vivemos desde a tenra idade, dos primórdios da humanidade, nos colocando diante da divindade como tementes a Deus. Se você tem alguma religião, se você tem alguma filosofia, em algum lugar vão estar nos colocando como sendo tementes a Deus. Nunca nos apresentam como filhos de Deus, como criaturas amadas de Deus, e não nos apresentam como amando a Deus, nos relacionando com Deus de uma forma natural, como o filho se relaciona com o pai. A nossa relação com Deus deveria ser como um filho se relaciona com o pai. Quando eu vou ao meu pai e eu sou uma criança e eu peço para ele um picolé, eu vou ao meu pai e peço um picolé. Eu não tenho medo de pedir ao meu pai, porque eu sei que o meu pai me ama. Eu sei que o meu pai me atende. Se for possível, me atende na hora. Se não for possível, me atende depois. Ele tem as suas limitações, tem as suas atribulações e nem sempre no momento ele pode me atender. Mas eu não posso nunca ter medo. Não posso me colocar como sendo temente, ou seja, ter medo da reação e da ira, muito menos do meu pai. Eu acredito que meu pai me ama e, portanto, eu estou sempre de maneira muito tranquila, muito serena, me relacionando, me dirigindo a Deus. Eu jamais também preciso de intermediários para chegar a Deus. Vemos, durante muito tempo, a humanidade se valendo desse subterfúgio de encontrar pessoas, seres, santos, anjos, que vão intermediar a nossa ligação com Deus. Você acredita mesmo que precisa pedir para o vizinho pedir um picolé para o seu pai, para você?
Não, né? Nunca, jamais você vai imaginar isso, de que para você ter alguma coisa do seu pai, você vai pedir para um vizinho, vai pedir para um estranho, ou mesmo que seja para uma pessoa conhecida, para ir pedir para o seu pai aquilo que você quer. Você pede diretamente. E você não pede olhando para cima para o seu pai, você pede olhando de frente. Pai, eu preciso de um picolé. Pai, eu preciso de uma luz. Não é assim que nos dirigimos a Deus? Sim. Se não é assim, precisamos aprender a nos dirigir a Deus de cabeça erguida, de pé, sem precisar ter essa ideia maluca de que vamos temer, de que vamos ter que nos diminuir, de que vamos ter que ir humilhados diante de Deus, ajoelhados, prostrados, para poder nos dirigir a Deus. Nós podemos nos dirigir a Deus e devemos nos dirigir a Deus de cabeça erguida, olhando para frente, olhos nos olhos. Mas vocês vão ouvir dizer de que temos que nos baixar os olhos, Sim, lógico, a humildade faz parte do crescimento do ser humano. Eu nunca vou me dirigir a Deus com arrogância. Não vou dizer a Deus o que eu quero, de forma arrogante, como se Ele estivesse a meu serviço. Não é? É muito diferente. Eu vou me colocar de filho para pai, pedindo naturalmente aquilo que eu preciso. Ou seja, eu preciso aprender também de que nem tudo eu preciso pedir, porque naturalmente o pai provê ao filho das suas necessidades. Assim, o universo nos provê de tudo aquilo que nós precisamos. A energia provém de Deus em tempo integral. O amor de Deus para todo o universo é emanado continuamente. Aliás, nós fomos criados por esse amor. Tudo que há no universo é criado pelo amor. Nós somos fruto do amor de Deus. Logo, essa relação é muito amorosa. A minha relação com Deus é muito amorosa, é muito tranquila, é muito gratificante, é muito alegre e feliz. Eu não tenho medo de me dirigir a Deus, eu não tenho por que ter medo, eu não tenho por que achar que eu tenho que me baixar meus olhos, me mortificar, me arrastar para me dirigir a Deus. A música do Gilberto Gil, do meu ponto de vista, é equivocada. É bonita como poesia. Se eu quiser falar com Deus. Se eu quiser falar com Deus, falo com Deus. Não preciso me ver medonho, como ele diz. Eu posso me ver lindo como filho de Deus. Perfeito como filho de Deus. Numa relação extremamente gratificante e amorosa. Então, a energia do universo flui em tempo integral para todas as direções. Nós precisamos aprender a olhar para essa fonte. Nós não precisamos ficar pedindo luz para que essa luz venha de fora como uma concessão, como uma necessidade que precisa ser exposta para que ela venha na nossa direção. Se nós, quando pedimos ajuda a Deus, pedimos ajuda ao universo, o fazemos quando não sentimos capacidade de resolver os nossos problemas. Quando esgotamos todas as possibilidades de encontrar uma solução para os nossos problemas, nós então devemos realmente pedir ajuda. Ajuda para o universo. E essa ajuda chegará de qualquer lugar, por qualquer meio. A ajuda sempre chegará. Nós não podemos ficar querendo ajuda, querendo energia, querendo a força, e ao invés de nos dirigirmos à fonte primordial, acharmos que podemos sugar essa força, essa energia de alguém que vive próximo de nós e que tem essa força. De alguém que é feliz e que está estabelecido no seu lugar e que, portanto, está em paz, em harmonia e pleno de energia, que eu possa então ir ali e pilhar, sugar. Isso chama-se vampirismo, que se processa de diversas formas. Existem várias maneiras de nós plugarmos as pessoas para sugar a energia dela. E você deve conhecer as formas que você mesmo usa. Sim, porque nenhum de nós está livre pela incapacidade que temos de conhecer como funcionam as leis do universo, de querer em algum momento de fraqueza nos assenhorarmos ou nos valermos da energia que está próximo de nós. Existem muitas maneiras, muitas formas de nós
plugarmos a energia. Quando nós nos colocamos como pequenininhos, carentes, necessitando de consolo, de ternura, de amor, e que nós então fazemos um jogo emocional ou fazemos um jogo safado. Algumas pessoas fazem jogos realmente complicados para sugar a energia. Estamos em épocas de eleição e nós podemos ver na televisão os candidatos fazendo todo tipo de jogo para sugar o seu voto, certo? Então é preciso estar ligado, antenado, para não cair nessa fria. Da mesma maneira, na nossa vida do cotidiano, precisamos estar conectados, em paz, serenos e dessa maneira protegidos para não ser plugado e chupado, né, em nossa energia pelos vampiros que nos rodeiam, que estão em todos os lugares. E também atentos para que nós não venhamos a fazer a mesma coisa com os outros. Estamos vivendo no planeta um momento especial que é um momento de transição. Vivíamos até então numa forma de viver que era chamada de provas e expiações. E estamos migrando, subindo, crescendo para uma nova fase chamada de regeneração. Os mestres todos nos mostram isso, acenam para essa possibilidade, e são muitos os avisos que vêm do plano superior através de diversas formas, nos mostrando que estamos fazendo essa transição para um momento especial na Terra. Ou seja, quando passaremos a viver baseados apenas no amor e na colaboração. Então, nessa fase de transição, estamos vendo surgir por todos os cantos da Terra muitas formas de trazer luz para a humanidade, para que aprendam a viver de uma maneira mais tranquila, mais serena, mais colaborativa. Sim, porque a colaboração é a forma mais tranquila e serena de nós subirmos e crescermos juntos para um novo projeto. Nós podemos fazer um processo de aprendizagem, de autoconhecimento, para ampliar a nossa consciência individualmente. Mas nós não estamos sozinhos no planeta. Nós hoje somos 7 bilhões de pessoas que estão aqui fazendo o mesmo processo de ampliação da consciência. Então, é muito mais amoroso, é muito mais divino, muito mais bonito, né? Nós vemos esse crescimento ser coletivo. Evidentemente, nem todos irão fazer essa passagem para esse novo processo. Aliás, o próprio Evangelho fala que haverá choro e ranger de dentes, ou seja, que haverá separação do trigo e do joio. Essas coisas naturais que acontecem quando se faz um processo coletivo, onde nem todos despertam ao mesmo tempo. Cada ser humano tem o seu tempo, o seu ritmo, e nem todos têm o mesmo processo de crescimento. Uns crescem mais rápido, outros crescem mais devagar. Uns ficam mais ligados ao que está acontecendo consigo e outros mais distraídos com as coisas da matéria. Ou seja, alguns vão crescer na frente. E esses que vão na frente devem, por razões de ordem crísticas, devem ter essa capacidade de poder ao máximo levar o máximo de pessoas junto consigo. Aqueles que despontam na frente têm esse dever, têm esse direito e têm essa obrigação também diante de Deus, de ajudar aqueles que estão ao nosso lado. Como fazemos isso? Através da cooperação, através da iluminação e principalmente através do exemplo. Porque todo o crescimento pode vir através da experiência dolorosa, das provas e expiações, ou pode vir através do exemplo. Você vê o que de bom acontece com seu amigo e você diz, isso eu quero para mim. E vai copiar e vai fazer igual. E vai perceber que é bom e vai incorporar isso à sua forma de ser. Você cresce também pelo exemplo. E você cresce também pelo amor. Pela constante experiência amorosa com que você vive e com que você se relaciona com todos à sua volta. Então temos um caminho a seguir. Então temos uma consciência a ampliar. E temos que perceber, nesse caminhar, nesse crescer, nesse subir para esse plano novo da Terra, a plena consciência de que somos filhos de Deus, de que nós somos seres perfeitos, que nós não precisamos nos mortificar, nos
arrebentar por dentro, porque somos pequenos, porque somos feios, porque somos inúteis, como muitas pessoas se classificam. Não. Vamos aprender a olhar para nós diante do espelho e dizer: aí está uma pessoa legal. Aí está um filho de Deus. Então eu conclamo aos meus amigos a pensarem na possibilidade de entender e de assimilar essa questão de nós nos entendermos como sendo sem defeitos, como sendo seres filhos de Deus, portanto, de essência perfeita. Essa maneira de nos sentirmos e de nos vermos vai mudar completamente a maneira de vermos o universo, de vermos o mundo à nossa volta, de vermos os nossos companheiros, de vermos a nossa vida e de vermos a nós mesmos. Então, eu conclamo, vamos parar de sofrer. Vamos parar de nos sentirmos culpados por erros que nós não realizamos e entender que erros são naturais. O erro é uma parte, é uma forma como nós usamos para aprender na nossa vida. Errar é humano. Um abraço.